Quem é o genocida? Sobrenatural News, YouTube. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu preciso que você compartilhe esse vídeo. Esse vídeo você precisa compartilhar, por quê? Porque você precisa mostrar para essa desgraça de esquerdista que a única coisa que eles sabem dizer hoje: ai, Bolsonaro genocida, ai, tá doente, tá preso, bem feito, se ferrou, genocida. Então nós vamos colocar um ponto final. Ponto final assim, que não adianta, porque eles vão continuar falando, porque eles não têm outro argumento a não ser falar isso. Então eu fiz um vídeo falando do genocida dos caras que compraram respiradores, os escândalos durante a pandemia. E tudo para eles é fake news. Eles aprenderam a falar a palavra Bolsonaro genocida e fake news. Eles não sabem outra coisa. Ah, e mortadela. Eles não sabem falar outra coisa a não ser mortadela, fake news e Bolsonaro genocida, né? Picanha eles falam, mas nunca recebem. Então, pessoal, você compartilha esse vídeo, tá? Eu vou estar mostrando, tá? Porque eu falei, mas eu não mostrei. Agora eu vou começar a mostrar a corrupção da esquerda perante a pandemia. E eu quero que você compartilhe, porque isso tem que chegar para as esquerdistas, para esse bando de idiota. Porque os caras são muito burros, cara. Como são burros. Uns são vagabundo, gosta do PT porque não gosta de trabalhar, é vagabundo, gosta da esquerda. Mas outros são muito burros, né? Então eu vou estar mostrando a matéria que eu quero que vocês compartilhem, tá? Isso daí com o máximo que você puder, beleza? Então vamos lá, vamos para a primeira notícia, olha lá. Coronavírus. Estados Unidos são acusados de pirataria e desvio de equipamentos que iriam para a Alemanha, França e Brasil. Pessoal, eu lembro que na pandemia compraram respiradores da China, só que no meio do caminho os Estados Unidos foi lá e tomou. Quem que era o presidente na pandemia? Era o Trump? Não, era o Biden. Pirataria, tomaram, tá? Depois, pessoal, teve vários escândalos. Tem o Dino, vou estar falando do Dino, vou estar falando do João Dória, vou estar falando de um monte de gente aí que estão até hoje tá repercutindo. E tem um cara que começou a fuçar no INSS e já estão querendo envolver o cara, em roubo de respirador na época da pandemia. Será que o cara deve ou o cara não deve? Eu não duvido nada, sabe por quê, pessoal? Porque no Congresso e na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados e na Câmara dos Senadores, o que tem de pilantra, o que tem de vagabundo, nada. Eu não posso pôr a mão no fogo por ninguém, né? Então vamos lá, isso aí foi a primeira matéria. Vamos lá. Estados Unidos foram acusados de redirecionar para si mesmos um conjunto de 200 mil máscaras que tinha como destino original a Alemanha, em um ato descrito como pirataria moderna. O governo Biden, eles estavam tomando casos semelhantes, incluindo o que vem sendo descrito como roubo de contratos pelos norte-americanos, que estariam fazendo ofertas financeiras mais altas do que as já assinadas entre países e fornecedores. Também foram reportados pela França e pelo Brasil. Pessoal, tomou na cara dura, tá? Vamos lá. Agora, o Dino e o governo do Pará. Parede falsa. Lembra que eu falei no vídeo de ontem? Parede falsa escondia respiradores novos em hospital do Pará, dizem funcionários. Pessoal, foi um escândalo, eu vi o vídeo, tem vídeo, eles quebrando a parede. Vamos ver o vídeo. Uma vistoria no hospital de Coaraci, a 20 quilômetros de Belém, no Pará, encontrou 19 respiradores novos escondidos numa parede falsa. O governo do Pará nega que estivessem numa parede falsa. A descoberta aconteceu durante o processo de troca de gestão da organização social que administrava a unidade. Uma funcionária do Hospital Regional Abelardo Santos, que não quis se identificar, disse à CNN que foi preciso quebrar a parede para ter acesso aos equipamentos.
O governo do Pará informou que uma comissão interna está apurando o motivo dos aparelhos não terem sido usados até aquele momento. E negou que o atendimento de pacientes tenha sido prejudicado pelo ocorrido. Fecharam contratos em pelo menos 27 cidades em 4 estados. E segundo a polícia, a movimentação financeira passou de 2,5 bilhões de reais. Os contratos maiores foram assinados no Pará. Antes do negócio ser fechado, o Dr. Cleudson deu uma bronca num advogado, exigindo rapidez na documentação. Olha, foi eu que dei a ordem, que é pra fazer. Pelo amor de Deus, esse é o projeto da nossa vida. Essa importância que é preciso ser dada, né, doutor? Para de falar e vamos trabalhar ainda. Faz o que tiver que fazer, pelo amor de Deus. As investigações revelam que as OS do Dr. Cleudson venceram licitações do governo paraense que totalizam quase 1,3 bilhão de reais. E a corrupção começou quando o médico falou com este homem, Nicolas André Moraes. Os encontros foram monitorados. Nicolas vinha para São Paulo com o próprio avião. Apontado como operador do esquema do Pará, Nicolas comprou uma fazenda de 300 milhões de reais com gado de corte tipo exportação. Ele também gostava de animais selvagens. E segundo a Polícia Federal, tinha livre acesso ao alto escalão do governo. Trouxe a organização criminosa que atuava em São Paulo para atuar aqui no estado do Pará, justamente se utilizando desse lobby, dessa influência no meio político e no meio de servidores públicos. De acordo com as investigações, o governador Helder Barbalho, do MDB, sabia do esquema e autorizou a contratação das OS por meio de licitações fraudulentas. As licitações, ao que tudo indica, elas foram direcionadas para que as organizações sociais, ora investigadas, figurassem aí como vencedoras do processo seletivo. A conclusão dos investigadores. Com os contratos fechados, seja no Pará ou em qualquer outro lugar, começava a segunda parte do esquema de corrupção. As organizações sociais contratavam fornecedores e empresas que deveriam realizar todo tipo de serviço nos hospitais, como exames, atendimentos médicos e até a manutenção dos computadores. Detalhe é que, de acordo com a polícia, os fornecedores e as empresas pertenciam à própria quadrilha. E muitas eram de fachada, só existiam no papel. Elas recebiam dinheiro, mas ou os serviços eram superfaturados, de péssima qualidade, ou simplesmente nem eram realizados. Com a crise ocasionada pelo Covid-19, a atuação criminosa ela acabou se intensificando. No Pará, esta cena foi uma das mais marcantes da pandemia. Corpos amontoados no chão e dentro de câmaras frigoríficas. Não havia vagas no ML. Muitos desses corpos vieram de 2 hospitais gerenciados pelo Dr. Cleudson. Com o avanço da Covid, as organizações do anestesista de São Paulo fecharam contratos para cuidar de 4 hospitais de campanha no estado do Pará. Era o dinheiro que deveria ser empregado nos hospitais, para pagamento de médicos, e estava sendo efetivamente desviado aí de forma fraudulenta para beneficiar algumas pessoas. Um telefonema entre 2 integrantes da quadrilha levanta uma suspeita de um descuido criminoso, que pode ter causado a morte de 2 pessoas. O caso está sendo investigado. Agora tem um problema na UTI, as firmas que vêm de São Paulo e montam essas de qualquer jeito, faz elétrico, só morreu 2. Ai que problema na UTI, as firmas que vêm de São Paulo e montam essas de qualquer jeito, faz elétrico, só morreu 2. Ai que Olha, foi eu que dei a ordem, que é pra fazer. Pelo amor de Deus, esse é o projeto da nossa vida. Essa importância que é preciso ser dada, né, doutor? Para de falar e vamos trabalhar ainda. Faz o que tiver que fazer, pelo amor de Deus. Vocês viram aí o vídeo? Não precisa dizer mais nada, o vídeo tá aí. Pessoal, eu não tenho muita paciência com esquerdista não, porque isso aí são os lixos da sociedade, né? Quando se vê uma pessoa, nem o Lula, que é uma desgraça, eu desejo a morte pro cara. Quando o cara bateu a cabeça, eu orei pelo cara. Eu não desejo a morte nem pro Alexandre de Moraes. E os caras riem que o outro tá no hospital. Depois veio a pandemia aí o machão, o Bambambam fica todo cagando nas calças, com medo do vírus. Ai Deus me protege, ai Deus vou perder meu emprego, ai Deus eu vou passar fome, ai Deus minha mulher vai separar de mim, vai me deixar, meu filho vai me deixar. É um bando de lixo, né? Então pessoal, tá aí, o vídeo tá aí. Agora vamos lá. Escândalo dos respiradores. Você nunca ganhou dinheiro tão fácil, está feliz? Pessoal, o Rui Costa, que tá em cima da CPMI, do INSS, já estão falando que o cara deve. Então vamos ver, né, no final das contas, se ele realmente deve ou não deve. Eu não sei, não põe minha mão no fogo por ninguém, né? Tá aí. Escândalo dos respiradores. E agora, sabe quando que foi? Foi em outubro de 2025. Em outubro de 2025. Pessoal, eu tava pintando a parede, por isso que minha mão tá suja desse jeito aí. Vamos lá. Só parei para fazer a live. Girão. Olha o que o Girão tá dizendo. Senado Notícias, tá? O Girão. Blindagem ao consórcio Nordeste é tão grave quanto a fraude do INSS. É isso aí, pessoal.
Então sempre teve o roubo, sempre. Depois nós vamos ver o preço do genocida. Aí nós vamos ver quem é o genocida. Rui Costa é um genocida? O Dino é um genocida? O João Dória é um genocida? O Biden que roubou o caminhão né? O caminhão não, um navio de respirador é um genocida? Esses são genocida, tá? Vamos ver o preço, 645 milhões o João Dória pagou no respirador. Sabe quanto que custa hoje? 54 mil. Tem respirador de 160 mil, né? E já dá pra desconfiar que tá superfaturado. O cara pagou... Então, pessoal, quem que é o genocida? É o Bolsonaro ou é os petistas? Pessoal, eles gostam de acusar os outros pelo que eles fazem. O que eles fazem, eles gostam de acusar os outros pelas coisas que eles fazem. Eles estão fazendo e estão acusando e falando que é o outro. Tá? Vamos aí, mais uma matéria. TCU instaura processo contra a empresa que não entregou respiradores comprados por 48 milhões pelo consórcio Nordeste. Ex-secretário executivo e ex-gerente administrativo do consórcio foram absolvidos. A esquerda vai absolver, né? Foram absolvidos. Prejuízo aos cofres públicos culminou em investigações e até em operação da Polícia Federal durante a pandemia de Covid. Bahia, G1, né? É o G1 da Grobes Lixo, Bahia, 24/4/2025. Isso é algo que aconteceu na pandemia. Tem que explicar, sabe por quê? Porque aí o burro, o ignorante, a mula do esquerdista, quando eu falar assim, governador de São Paulo comprou o respirador por preço absurdo, ele vai falar, tá vendo? Né? É o governador de São Paulo. Não tem nada a ver, ele é do PL. Tá? Ele é do PL, ele é bolsonarista. Não, filho, não é agora. O governador daquela época, que era da esquerda. Tem que explicar, porque a esquerda é burra, pessoal. Eles são muito burros. E eles são outros são mal intencionados. Eles, para se livrar, eles vão dizer, mas aí tá dizendo que é o governador de São Paulo. O governador de São Paulo é o Tarcísio. Não, eu tô falando da época da pandemia, tá? O governador de São Paulo era o João Dória, esquerdista, que arrebentou, surfou na onda do Bolsonaro para ganhar a eleição, depois fez uma maior trairagem, foi pro lado da esquerda, tá? Vamos aí, tem que explicar porque, né, cara, a gente tá lidando com gente ignorante, com anencéfalo, vagabundo, ignorante de esquerda. A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o estado do Flávio Dino. Wellington diz que a Polícia Federal tem provas de desvio de recursos pelo governo Flávio Dino na compra de respiradores. Poxa, mas o cara, a PF tem prova e a PF não apresenta prova. E se a PF, o delegado, apresentar a prova, o Dino, como é do STF, vai mandar prender o cara. Ele não vai dar em nada. E o cara tá lá como, né, ministro do STF, um ladrão, genocida, vagabundo, que roubou os respiradores. E hoje o cara tá no STF. Tá, faz o L, esquerdinha. Não é a esquerdinha de bosta. Não é o Bolsonaro que é o genocida? E esse que extraviou dinheiro, que fez a corrupção, que não teve respirador, sua mãe morreu por falta de respirador? Faz o L, cobra o Dino, não o Bolsonaro. Ah, você, né, do Maranhão, do Pará, cobra o governador. Você de São Paulo, ai, não tinha vacina, ai, não tinha respirador. Sua mãe, seu pai, seu filho, seu irmão, seu parente, seu amigo morreu por falta de respirador? Cobra o João Dória, cobra o Flávio Dino, cobra o governo do Pará. Quem que é o genocida nessa história? Mas tu é muito burro, cara.
O cara tá te enrolando, a Gleisi Hoffmann é esse lixo, é lixo da esquerda e tudo quanto é tipo, te manipulando, te enganando e você caindo. Seu parente morreu, faz o L, vai cobrar deles, tá? Sem contar que estavam matando porque custava 12 mil por óbito, né? Então imagine um diretor de hospital falando pro médico, ó, eu te dou 10%. De 12 mil você vai ganhar 1.200 por óbito. Poxa, se uma ala tem 200 pessoas internadas, é só ele desligar o aparelho das 200 pessoas. Então ele faz 200 vezes R$1.200, quanto que ele não ganhou no dia? Né? E aí a máfia dos caixão, né? De defunto. Eu não vou nem falar mais. Quem que é o genocida? É o Bolsonaro? Que não quis comprar a vacina porque dava efeito colateral, que tá dando até hoje, que a própria Pfizer diz, não nos responsabilizamos. Você quer tomar? Toma. Mas o problema é teu. Não venha me cobrar depois. É isso que tá escrito na bula. Mas o jumentinho, cara, o jumento é o cara que destrói o país. Por causa de burro, por causa de idiota, nosso país vai pra merda. Então não adianta, eu posso ver criança chorando com falta de leite, eu não dou um saquinho de leite, faz o L, vai pedir pro Lula, vai pedir pra turma, vai pedir pra aquele que você votou, tá? Ah, meu filho, tenho dó do seu filho que tá passando fome, mas sinto muito, eu não dou um centavo, cada um com seus problemas, vou comer bem, vou comer super legal, se dane seu filho que não tem o que comer. O problema é teu, você não colocou filho no mundo? Você, além de colocar filho no mundo, você ainda é burro, idiota, ignorante, vagabundo, que deixa seu filho passar fome, que ainda vota e ainda acredita em lixo. Faz o L, o problema é teu. Vamos lá para a próxima. Wellington diz que a Polícia Federal tem provas e desvio de recursos pelo governo Flávio Dino na compra de respiradores. Tá? Já falei, isso aqui é uma outra imprensa. Pará, Ministério Público Federal do Pará. Justiça aceita a denúncia do Ministério Público Federal, retorna réus e ex-secretários do governo do Pará por fraude na compra de respiradores. Tá? Quem que é o genocida aí? O jumentinho burro, ignorante, massa de manobra, anencéfalo, sabe? Que os caras do PT falam, ai meu jumentinho, nós enganamos eles legal, são puta de uns trouxa. Justiça aceita a denúncia, tá aqui ó, e torna réus ex-secretários do governo, tá vendo? Tá aí ó, pessoal, tá aí ó, escândalo. Quase 2 bilhões, relembre operações da PF contra desvios da pandemia. Fraudes vão desde compras de máscara e aventais até aquisição de respiradores, recontratos de hospitais de campanha para atender os pacientes do Covid. CNN São Paulo. Olha aí, João Dória que é o genocida. O maior genocida. Em plena pandemia, ele causando caos com o governo federal. Infernizaram tanto, não, se o Bolsonaro fizer a compra, não dá pra gente roubar. Entraram. A Câmara dos Deputados e os senadores aprovaram, esses bandos de lixo, aprovaram que o governo do estado tinha autonomia para fazer a compra, não era o governo federal. Agora que é o Lula, se tem uma pandemia, ele vai cortar o Tarcísio de comprar os respiradores. Ele vai querer ele comprar. Ele vai comprar da China. Ele vai comprar dos amiguinhos dele por 600 mil reais cada respirador, que custa 53. Agora que eles que estão no poder, né? Como presidente, é o governo federal que vai comprar tudo. Mas na pandemia, o Bolsonaro era presidente. Não, o Bolsonaro não pode comprar. Tem que deixar a gente do estado comprar. Se ele comprar, ele vai entregar o respirador. A gente não vai poder roubar. A gente tem que comprar, porque a gente fala que a gente paga 50 e fala que pagou 600. Tá? Tá aí, pessoal. Desde máscara, avental, foi um roubo
sabe? Contrato de campanha de hospital, meu, foi tanta roubalheira. Quem que é o genocida? Dória compra respiradores sem licitação da China por 550 mil. Promotoria investiga. Preço médio é cerca de 3 mil equipamentos, chega a 180 mil. Equipamentos chegaria a 180 mil. 3 mil equipamentos, pessoal, chegaria a 180 mil. E o cara comprou por 550 mil cada um. Meu Deus, cara. Se a gente dividir 180 mil por 3 mil, vou fazer aqui as contas, peraí. 3 mil, 1, 2, 3, dividido, deixa eu ver quanto que era mesmo, 180, 1, 2, 3, 160 mil, 16 mil reais cada um. 16 mil reais cada um. Pessoal, quem que é o genocida? É o Bolsonaro? Após Ministério Público, Tribunal de Contas também investiga o governo de São Paulo por compra de respiradores por 550 milhões. 550 milhões. Pessoal, olha o rombo. Olha o rombo. Ele que tem escritório na China, o João Dória, ele comprou dele mesmo. Ele comprou o respirador preço de banana porque já estava tudo preparado. A China já tinha o vírus, aí ia liberar o vírus, já tinha estoque de respirador, já tinha estoque de vacina, já tinha estoque de máscara, já tinha estoque de álcool gel. Nós somos o país do álcool e nós compramos álcool da China. Pra você ter noção, a gente comprou álcool da China. A gente tinha que estar exportando para outros países, mas não, a gente comprou de outros países. Quem que é o genocida? Operação, né, da Polícia Federal mira a compra de respiradores no governo Dória. Tá aí, pessoal, 63,3 milhões de reais na compra de respiradores. Quem que é o genocida? Né? Peraí, tá aqui, ó. Covidão paulista, respiradores chineses de Dória saíram por 650 mil cada. O governo de São Paulo anunciou cancelamento, 30% dos equipamentos entregues, mas com 242 milhões já pagos. Pessoal, o Dória viu que ia sujar, cancelou mais compras e só comprou 30% do que ele tinha encomendado. Mesmo assim ele pagou a mais, 242 milhões, já estava pago. Pergunta se o dinheiro voltou. Não voltou. Que adianta? Ele nunca mais vai ser, ele está impedido, ele nunca mais vai ser governador, ou ele está preocupado? Pessoal, lá, aqui é o preço, né, dos respiradores, 44 mil hoje, na data de hoje. Tem 64 mil. O João Dória pagou 546 mil cada respirador, que custa 64 mil. Tá, pessoal, faz o L, mostra pro 130 mil, né? O governo de São Paulo falou que vai comprar, mas que é uma qualidade um pouco melhor, cerca de 130 mil por aparelho. É um aparelho mais sofisticado. Mesmo assim, olha a diferença de 560 mil. Pessoal, por isso que eu falo pra você tem que compartilhar esse vídeo pra esse esquerda maldito, essa desgraça chamada esquerdista, tá? Ai, bem feito, Bolsonaro genocida, a única coisa que eles sabem falar é isso. Tem que espalhar esse vídeo, tá bom? E aí, eles vão ver quem que é o genocida realmente. Valeu? Valeu! Estou arrependido! Estou arrependido! Quero sair daqui! Eu
Eu sou o Jandocrata! Sobernatural News, YouTube.